Boa noite, Andrés. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje eu vou estar apresentando um tema que, como se diz em espanhol, que me encanta, que é a centralização, porque eu só consigo vislumbrar uma boa assistência centralizando a saúde. E só consigo ver espaço para um bom ensino, boa pesquisa, se a saúde estiver centralizada e você conseguir organizar o sistema. É muito bom poder trocar ideias, poder aprender um pouco mais, né? A gente sabe que o conhecimento não ocupa espaço, né? Então, estar com vocês é sempre muito bom. A gente aprende coisas novas e a gente tenta passar um pouquinho da experiência da gente também. E eu acho que esse assunto de centralização na saúde é fundamental. Então, nesse mesma filosofia, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou cirurgião oncológico, igual o André Maciel. A gente trabalha no INCA e, na realidade, eu fui atraído para a política por várias circunstâncias e tal, vendo coisas erradas acontecerem e saber que existem soluções que dá para poder fazer. O tema de hoje é uma das soluções que eu também levantei na minha campanha de 2018, né, que eu consegui conquistar a suplência como deputado estadual no Partido Novo. Então, eu tive também a liberdade de fazer uma pequena apresentação de 6, 7 slides que vai complementar provavelmente a apresentação que o André já fez. Na verdade, a gente não está aqui dando aula para ninguém, a gente está aqui para poder nós quatro conversarmos e tentar achar a melhor solução, cada um na sua área de atuação, né? Partidária, pré-candidatos, membros de sociedade, membros do CRM, para a gente poder conseguir construir junto com as pessoas que também estão aqui querendo participar do chat, como eu participava no passado nas apresentações, tentando aprender alguma coisa e também a dizer o que eu pensava e quais são as soluções. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Sérgio. Eu agradeço. Vamos lá então, André. O que você trouxe de presente aí para a gente? Bem, sou André Maciel da Silva, presidente do capítulo Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, dirijo a seção de cirurgia oncológica do Núcleo Central do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, chefio o serviço de cirurgia geral do Andaraí, que é um hospital federal e é um UNACOM, e também sou cirurgião oncológico do INCA, colega de serviço do Carlos. Vamos começar, porque a gente fala tanto em sistema de saúde, né, e fala em centralizar o sistema de saúde. O que é um sistema de saúde? Seria a inter-relação das partes, elementos, unidades de saúde que fazem funcionar uma estrutura organizada. É um conceito que se aplica tanto na saúde pública como na privada. A gente faz uma ressalva de que o SUS atende 75% da população brasileira e somente 25% da nossa população tem acesso à rede privada. Existe uma peculiaridade no Rio de Janeiro que, além das entidades estaduais e municipais, nós também temos instituições assistenciais federais, os seis estados federais e os 3 institutos, de cardiologia, de ortopedia e o de câncer. E nós vivemos um momento muito interessante na saúde privada, não só no Rio como no Brasil, em que ela começa a se organizar em grandes conglomerados, configurando também um sistema. Então, tudo que nós vamos falar hoje se aplica na saúde pública como na saúde privada. Temos a Rede DOR, o Complexo Amil United e a cooperativa Unimed. Como é que se dá a hierarquização na saúde para a gente entender esse sistema? Ela se divide em 3 níveis, começando pela atenção primária, que é a grande porta de entrada. No SUS, representado pelos programas de saúde da família e as unidades básicas ou pós-saúde. E quando a gente traz isso para a unidade privada, por exemplo, os postos, as unidades satélites da AMIL, fazem essa função de atenção primária transitando para a atenção secundária. Na atenção secundária, nós temos as unidades de pronto atendimento e as consultas especializadas. Mais uma vez, não só essas unidades satélites da rede privada, como as próprias UPAs, a Unimed, por exemplo, de conglomerado que organiza o seu primeiro atendimento e urgência em UPAs e depois transfere para as suas unidades terciárias. Quando você chega na atenção terciária, ela é configurada pela alta complexidade, os grandes hospitais que possuem um avançado parque tecnológico. Esse aí é o organograma, bem simplificado, que você tem de cima para baixo, da primária para a terciária. As unidades básicas de saúde, os programas de saúde da família, que encaminham os pacientes, quando eles exigem uma atenção com nível mais complexo, para o CISREG, que seria a regulação municipal, que contempla principalmente as doenças benignas, e regulação estadual, o SER,
que contempla as doenças malignas e patologias cardiovasculares. Esse paciente é encaminhado para a unidade secundária, que é atendida principalmente por estados e municípios, e aqui no Rio de Janeiro, para as unidades terciárias, com as doenças bem mais complexas, principalmente câncer, doença cardiovascular e cirurgias mais avançadas. E a gente observa que as setas têm sentido para os dois lados, porque o doente transita no sistema, ou deveria transitar. Se ele tem seu problema resolvido na unidade terciária, ele deveria voltar para a atenção primária para continuar acompanhando seu diabetes, sua hipertensão arterial, sua gastrite. Deveria ser assim. Isso seria um verdadeiro sistema em harmonia. Precisava de um exemplo para poder demonstrar, não só para os colegas médicos, como para a sociedade que está assistindo essa apresentação, do que é uma centralização, da sua importância, não só para o paciente, como para o sistema em termos de custos e organização. E nós vamos falar aqui da centralização do câncer gástrico. O diagnóstico situacional do câncer no mundo, dados de 2018, mostra que o câncer gástrico é o 5º tumor em incidência, excluindo, é claro, os tumores de pele não melanoma, mas o 3º em mortalidade, mostrando que é uma doença de alta letalidade. Dados do INCA para o Brasil nesse ano, 21.230 novos casos de câncer no nosso país, somados aos pré-existentes. Entre os homens, o câncer gástrico é o 4º mais incidente, e entre as mulheres é o 6º mais incidente. E no Rio de Janeiro, nós teremos 1.660 novos casos até o fim do ano, só na capital 650, e nós já vimos que é uma doença de alta letalidade. De 100 pacientes, somente 25 sobrevivem após 5 anos. E quando a gente traça o planejamento estratégico, a gente começa, obviamente, pela prevenção. E nós vamos falar aqui de coisas realmente básicas. Poucas pessoas sabem, mas você oferecer saneamento básico à população é uma medida de prevenção do câncer gástrico. Porque a gente sabe que a infecção pelo Helicobacter pylori, se não o principal, é um dos principais fatores etiogênicos do câncer gástrico no mundo inteiro. A erradicação do Helicobacter pylori ainda na infância ou na adolescência seria a medida de maior impacto em saúde pública no mundo para a prevenção do câncer gástrico. Educação alimentar, e aqui a gente está falando de pós-saúde, e escola primária e secundária, onde você, desde criança e adolescente, estimula a comer muita verdura, fruta e legume, pouca carne vermelha, pouco enlatado, pouca gordura. A abolição do tabagismo, e eu vou um pouco antes, a evitar o tabagismo, então palestras nas escolas para que o adolescente não caia no poder de convencimento da indústria do tabaco e não entre nesse abismo que é o vício no cigarro. E essa balança mostra que uma medida de prevenção é mais forte do que 3 medidas de cura. É o famoso prevenir é melhor do que remediar. Como é que se faria o diagnóstico precoce? Se eu não evito, eu quero pegar a doença no início. E nós temos um modelo para o mundo, que se dá no Japão e na Coreia do Sul, pela alta incidência do câncer gástrico nesses países do Extremo Oriente, em que aqueles pacientes que testam positivo pelo Helicobacter pylori, que apresentam alguma anemia não explicada ou tem uma alteração na serografia esôfago-estômago-duodeno, vão diretamente para a endoscopia digestiva alta. O que eles conseguiram fazer nesses países é atingir um diagnóstico de cerca de 60% de casos de câncer precoce, devido a esse rastreamento. No nosso cenário, isso fica muito difícil. Nós criamos um lema que seria dispepsia igual a endoscopia. O que a gente observa no dia a dia? O paciente começa com a plenitude pós-prandial, o famoso empachamento, para a sociedade que nos assiste, uma dor na boca do estômago, né, uma epigastralgia, um emagrecimento, e isso é tratado clinicamente, seja com antihistamínico, com antiácido, e o cidadão vai sendo tratado, daqui a pouco começa a emagrecer, começa a vomitar, e quando vão fazer a endoscopia, esse câncer já está avançado. Então, se todo paciente se apresentar com qualquer sintoma de dispepsia e receber endoscopia, se você não pegar um câncer numa fase mais precoce, pelo menos você vai tratar gastrite, vai erradicar o Helicobacter pylori, que é uma ação preventiva. Então, seja para doença benigna ou maligna, a endoscopia ao qualquer sintoma da superior do abdômen é uma medida fundamental. E nós sugerimos no nosso projeto a criação de polos de endoscopia, principalmente para as cidades distantes da capital, através de consórcios intermunicipais. Você pega 3 municípios vizinhos e faz um polo de endoscopia, que vai atender toda aquela região, estendendo também para a colonoscopia, para o câncer coloretal. E esses são os serviços de endoscopia na cidade do Rio de Janeiro. Só em olhar esse slide, a gente vê que tem vários hospitais que oferecem esse serviço. E a gente não consegue entender como é que o paciente chega com a doença tão avançada. Carlos é testemunho junto comigo lá no INCA. Tem paciente que chega para a gente que a gente já encaminha para o cuidado paliativo, que não tem mais perspectiva nem de uma quimioterapia paliativa. A maioria até, né? A maioria. Nas outras cidades do estado do Rio de Janeiro, o oferecimento do procedimento de endoscopia é muito precário.
A gente vê cidades aí oferecendo festivais, dia de aniversário da cidade, sertanejo, popozudas do funk. Só um show desse cobriria um ano inteiro de endoscopia e colonoscopia. Então está na hora de a gente priorizar valores na nossa sociedade. E vamos agora para a terapia e vamos mostrar por que a centralização tem impacto direto nos resultados. Esse é um estudo coreano mostrando o cirurgião subespecializado como fator de impacto nos resultados do câncer gástrico. Então, eles pegam um período até 93 em que 13 cirurgiões numa dada instituição faziam o procedimento e depois concentraram em 4 dedicados ao tratamento do câncer gástrico. E a gente observa que a taxa de cura se deu em um número maior quando você centralizou essa cirurgia em profissionais dedicados. Veja bem, eu não estou falando de cirurgião oncológico, estou falando de cirurgião dedicado ao câncer gástrico. Ele pode ser um cirurgião geral dedicado ao tratamento do aparelho digestivo ou um cirurgião oncológico dedicado ao câncer gástrico. Isso aqui tem relação direta com a nossa realidade aqui no Rio de Janeiro. Um estudo coreano muito interessante que mostra que o paciente que começa a quimioterapia adjuvante, depois de 4 semanas, ele tem resultados piores na curva de sobrevida, ou seja, há prejuízo na sobrevida desse paciente se ele começa a quimioterapia tardiamente. O que acontece no Rio de Janeiro? O paciente opera no hospital que não é um NACOM, eventualmente hospital geral, até um hospital de trauma, ele vai para a regulação, aguardando o estudo patológico, demora 1, 2 meses, até ser encaminhado para um hospital terciário, onde ele deveria ter sido operado inicialmente. Isso aí já se passaram 4, 5 meses, ele perdeu o tempo da quimioterapia, e isso vai ter impacto na sobrevida dele. Vale lembrar a famosa lei dos 60 dias, de 2012, que mostra que, uma vez que o paciente foi diagnosticado de câncer, e a gente entende diagnóstico como histopatológico, em até 60 dias, ele deveria ter seu tratamento iniciado. Deveria ter, porque na prática isso não acontece. Não só no Rio de Janeiro, como no Brasil afora. Se eu tivesse que resumir a minha apresentação em um slide, seria esse aqui. Eu estava em Verona, no Congresso Mundial de Câncer Gástrico 2013. O último módulo do congresso foi a apresentação de estudos de impacto. E essa é a experiência dinamarquesa com a centralização. A gente observa aqui que entre 99 e 2003, 37 departamentos se dedicavam ao tratamento do câncer gástrico. A mortalidade dessa cirurgia era de 8,2%. A Autoridade de Saúde Pública do país viu que isso era proibitivo e centralizou, de 37 para 5 hospitais. E nós temos esse período de 2013 a 2008, com o início dessa experiência em que a mortalidade cai vertiginosamente para 2,4%. Então, a gente teve aí uma queda de 200% na mortalidade da gastrectomia para câncer. Então, centralizar leva a isso aqui. Esse é a proposição da comunidade europeia, porque deveria ser uma equipe standard para o tratamento de câncer esôfago e estômago. Essas doenças transitam em muitas similaridades, então, em muitos lugares são tratados com a mesma equipe. A presença do gastroenterologista e/ou endoscopista, um patologista, o cirurgião, o radioterapeuta, o oncologista clínico, médico da medicina nuclear, cuidados paliativos, que a gente viu que muitos desses pacientes vão evoluir para óbito, enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia, serviço social. Essa é uma equipe básica para tratar câncer gástrico em qualquer lugar do mundo. A gente estava falando de Japão, que já tem um serviço bem centralizado. E olha que interessante. O Congresso Nacional da Associação Japonesa para Câncer Gástrico 2019 teve como lema equalização e descentralização. Um país que já tem a doença centralizada vê necessidade de centralizar mais ainda. Então, a gente está aqui no século XVIII ainda nesse quesito. Por que centralizar o câncer gástrico no Rio de Janeiro? A gente quer diminuir a incidência da doença, porque quando você tem equipes dedicadas, essas equipes também vão atuar junto à saúde, atenção primária, treinando equipes para atuar na prevenção e diagnóstico precoce. A gente viu, pelo estudo dinamarquês, que naturalmente a mortalidade pós-operatória vai cair. Isso cai porque caem as complicações também, então os custos vão ser menores, o tempo de internação vai ser menor, tempo de CTI, uso de antibiótico, de hemoderivados e por aí vai. E as distâncias percorridas pelos pacientes, que hoje o paciente percorre uma via sacra. Ele diagnostica no canto, opera no outro, faz a quimioterapia no outro, e quando precisa de radioterapia, ainda vai para um terceiro lugar. Então, o paciente é penalizado com a falta de centralização.
que ele deveria fazer o tratamento numa unidade só. A gente deseja aumentar a taxa de cura, é a nossa meta quando se fala em tratar câncer, a qualidade de vida dos pacientes. Se eu não posso curá-lo, eu quero dar tempo de vida maior com qualidade, promover a educação em saúde, através de palestras, simpósios, melhorar a produção científica. Eu sempre insisto, se você tem uma assistência organizada através da centralização, você abre espaço para o ensino e para a pesquisa. E eu até faço aí uma provocação ao Carlos, para ele entender esse meu conflito. Qual foi o último artigo de impacto no Rio de Janeiro que nós publicamos para o mundo nos últimos 5 anos? Fica aí a pergunta. E a gente centralizando, a gente consegue fazer ensaios científicos multicêntricos, que é o que a Europa faz, o Japão faz, os Estados Unidos fazem. Se eu tenho 5, 6 hospitais tratando câncer gástrico, nós conseguimos reunir essas chefias, estabelecer protocolos de pesquisa, fazer estudos, e aí sim a gente vai poder dizer ciência. Eu sempre repito que hoje a gente vive um neocolonialismo técnico-científico. O hemisfério norte produz ciência, produz insumos, produz aparato tecnológico que nós importamos a preço muito caro. E esse projeto, ele é um modelo para todas as neoplasias malignas. Eu estou falando de câncer gástrico, porque a gente tinha que ter uma locomotiva para puxar um trem com vários vagões. Automaticamente, você já puxa o câncer de esôfago, e depois o colo retal, porque quem faz endoscopia vai puxar para a colonoscopia, e por aí vamos. Então, a gente tem que começar de algum lugar, e como eu me dedico muito ao câncer gástrico, eu comecei esse processo de centralização pelo câncer gástrico. Vamos falar de Rio de Janeiro. A Dinamarca tem 7 milhões de habitantes, com 5 centros ela centralizou. O estado do Rio de Janeiro tem 17,2 milhões de pacientes, mas tem 15 centros. Então, de repente, 6 grandes centros bem equipados seriam suficientes. Uma vez, eu fazendo essa apresentação, eu fui provocado. Mas a Dinamarca tem 7 milhões de habitantes. Então, ok. A capital fluminense, ela tem quase a população da Dinamarca. Vamos começar pela cidade do Rio de Janeiro. Vamos centralizar aqui. Daí para a região metropolitana, daí para o estado, daí para o Brasil, daí para a América do Sul. Vamos levar essa experiência para a África. Vamos levar essa experiência para o mundo. São Gonçalo, Niterói e Itaboraí tem 1,8 milhões de habitantes. Será que colocar um UNACOM nessa região, será que transformar o Antônio Pedro num grande UNACOM não serviria para atender essa região e evitar que o paciente atravesse a ponte Rio-Niterói para ter que ser tratado aqui na capital fluminense? A Baixada Fluminense tem 3,5 milhões de habitantes. Eu discutia muito com o doutor Santini, que foi um grande diretor do INCA, sobre a Baixada ter o seu INCA, né, para poder tratar, porque eu sou meritiense. Eu fiz faculdade de residência em cirurgia geral, saindo de São João para ir para o Fundão todo dia. Imagina um paciente que vai de ônibus, de Kombi, de van, de trem, de metrô. É um paciente debilitado, ele sofre com isso. Então está na hora da Baixada Fluminense ter o seu INCA. Vamos contabilizar aqui na região metropolitana. A gente pega o INCA, os 6 hospitais federais, os 4 universitários, o Mário Creif, que tem pactuação com o SUS, o Instituto Oncológico de Nova Iguaçu. Só aí são 13 unidades que podem estar, enquanto cada região do Rio não tem o seu UNACOM, está drenando esses pacientes e oferecendo um tratamento digno e de qualidade. Então, como centralizar? A gente até agora falou por que centralizar, a gente tem que partir com um plano de ação. Primeiro, definir as unidades. Aquele hospitais, esses hospitais aqui vão tratar câncer gástrico. Então, assim como na Dinamarca, todos os pacientes vão ser drenados para esses hospitais. E aí, as autoridades de saúde têm que fomentar essas unidades com RH especializado baseado naquela proposição europeia. O endoscopista, o gastro, o anestesista, o cirurgião, o radioterapeuta, o oncologista clínico. Criar um mecanismo de referência e contra-referência. Nós temos aqui o mapa do estado. Então, vamos pegar aqui a região dos lagos. Né? Enquanto ela não tem o seu CACOM de referência, a região dos lagos vai drenar para 2 hospitais da capital, Servidores e Andaraí. Então, você tem lá os médicos que vão fazer essa referência em contato direto com esses hospitais, o que eu chamo de regulação mediada. Porque você pegar todo mundo, mata uma regulação única no Rio de Janeiro hoje, que tem 17 milhões de habitantes, essa regulação não funciona. Às vezes a gente reclama do pessoal da regulação, eu já fui lá para entender. São dezenas de painéis, televisores ligados, é uma loucura aquilo lá. Então, se você já define que tais hospitais, tais cidades vão drenar para tal hospital, você já facilita essa regulação. Você tem que ter um oncologista em cada cidade. Hoje, é o clínico geral, às vezes um assistente social que faz esse caminhamento. Eles não têm know-how para isso.
E eu tenho um projeto que eu desenvolvo na minha cidade natal, São João de Meriti, que pode ser até um tema futuro, Sérgio, de discussão sobre regulação mediada com um oncologista em cada cidade do Rio de Janeiro. E você está trabalhando de acordo com a capacidade instalada. Essa regulação mediada, se o hospital ficou saturado, a rede dialogando, conversando, você pode drenar para outro hospital para que o doente não tenha o seu tratamento retardado. E aí sim nós estaremos funcionando como um sistema. Eu sou um fã do sistema referência contra referência. Esse documento foi redigido no Congresso Mundial de Câncer Gástrico de Verona, em que ele determina que o paciente ele tem que transitar pelas esferas e desafogando a alta complexidade. Então, a gente sabe, por exemplo, que um paciente que operou um câncer gástrico, se ele for recidivar, ele recidiva entre 2 e 3 anos no máximo. Esse paciente passou de 3 anos, a doença não voltou, ele pode voltar para a unidade primária de origem. E você desafoga a unidade terciária, que no nosso meio é sobrecarregada. Então, todos têm que ser atores, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária e gestor, para que esse paciente possa transitar e ter seu tratamento nivelado com a complexidade da sua doença. Quem ganha na centralização? Todo mundo. Na base desse equilíbrio, nós temos os gestores, que vão oferecer os insumos e as condições necessárias para as unidades primária, secundária e terciária, para que essas unidades ofereçam as condições ideais para que as equipes de saúde possam dar tratamento digno, ético, técnico e atualizado para seus pacientes. Você vê que a gente coloca paciente e equipe de saúde em equilíbrio, porque existe aquele aforismo, cuidar de quem cuida. Se o profissional de saúde não está bem cuidado, bem remunerado, com uma boa infraestrutura, ele vai tratar mal o seu paciente. Eu queria agradecer ao Sérgio, ao Carlos, ao meu xará André, e a quem está nos assistindo. Esse é meu contato no Instagram, também o meu site, para quem quiser discutir mais com a gente. E vamos agora assistir a apresentação do Carlos e depois estamos abertos para as indagações. Obrigado. Os problemas, a gente, na verdade, quem vive o dia a dia da saúde já sabe quais são. O que a gente precisa agora é tentar encontrar soluções, como o André apresentou, as sugestões de solução que são muito similares aqui, é o que eu apresentei também no passado. O problema principal, no meu ponto de vista, a pedra fundamental do grande problema da saúde é, especialmente no caso, na época, do ponto de vista da competência estadual, porque o Rio de Janeiro ele tem uma característica diferente dos outros estados da federação, né? Porque ele tem, por ser uma ex-capital, ele tem uma rede federal muito forte, que não existe em nenhum outro lugar. Normalmente, a rede terciária ela é estadual, à exceção do Rio de Janeiro, que a rede terciária é federal. Então, no âmbito estadual, a gente tem o principal ponto nocivo para a saúde, que é a ingerência política, através de nomeação dos gestores de saúde. É um fato que rola, não tenho como provar, mas é um fato que rola no passado, que os diretores do hospital eram indicados pela bancada federal do Estado do Rio de Janeiro, do partido do ministro da Saúde. Então, era assim que a maioria dos diretores eram indicados. Qual era o motivo dessa indicação? Alguns eram para poder favorecimento de direcionamento de paciente e outras coisas mais, né, que aparecem. Como, por exemplo, teve o caso que eu posso falar, que foi amplamente divulgado na mídia, que foi a fraude que aconteceu de 1,5 bilhões do INTO, por conta daquelas hortas e próteses, que o deputado carioca que exigiu a nomeação, ele foi lá, inclusive, no recesso parlamentar. E poucos meses depois, foi trocado o diretor e tal, parará, e foi todo mundo preso, inclusive a firma que fornecia e tal, e tal. E o deputado continua bem, porque ele tem o escudo da imunidade parlamentar e do foro privilegiado, que é o escudo também que tem que cair. Mas não precisa ir lá em 2018. Agora, essa semana mesmo, a gente está vendo aí os hospitais de campanha superfaturados, dentro de estádios superfaturados, respiradores superfaturados, etc, etc. Infelizmente, no Brasil, a gente tem escândalos para todo mês. Quer dizer, não precisa ter uma memória muito forte dos escândalos do mês passado, do ano passado, porque todo mês tem um escândalo pior para você poder usar como exemplo. E todos esses escândalos são frutos da ingerência política na nomeação dos gestores. O que eu sempre falo é o seguinte: a gente tem que botar a gestão na política e não política na gestão, como tem esse documento. Né? E a ausência da integração das regulações municipal e estadual com o sistema SUS. Por exemplo, você tem um sistema SUS, por exemplo, de prontuário eletrônico, de internação, que é o sistema de AIH, que é totalmente informatizado, mas esse sistema não conversa com a regulação municipal e nem com a regulação estadual. Então, você não sabe se você vai depender
que um determinado funcionário, um determinado hospital, informe que o paciente teve alta, que tem tantas vagas no CTI, que tem tantas vagas para operar nessa XYZ, enquanto que o sistema de RH automaticamente poderia dar esse tipo de informação. E o pior de tudo é que o sistema de regulação municipal e estadual não conversam. Foi um motivo de uma ação do Ministério Público agora no começo do ano passado, na posse do nosso secretário que foi recém-exonerado, que ele foi multado por um problema que nem aconteceu na gestão dele. Isso é um outro problema, para escolher gente boa para ficar no serviço de saúde, sendo ordenador de despesa, o cara tem que ser muito vinculado, porque senão é uma dor de cabeça sem tamanho. O gargalo dos exames diagnósticos, o André falou, né? A exemplo do Rio Imagem, o Rio Imagem funcionou muito bem durante muitos anos, a gente lá no INCA mesmo não conseguia ressonância, a gente fazia um pedido, dava na mão do paciente, o paciente ia no Rio Imagem fazer ressonância antes, a gente mesmo conseguia fazer, só que isso começou a gerar, como era através de uma OS, e a OS, na época que foi criado o Rio Imagem, tinha uma fila de tomografia no Rio de Janeiro de 2 anos e meio, e como era uma OS, a OS, vocês sabem que é extrateto, não vai na lei de responsabilidade fiscal, você conseguia pagar essa OS por produtividade, então ganhava o efeito do mérito, então o Rio Imagem, na realidade, fez com que os médicos tivessem muito mais interesse de fornecer mais exames, porque não só o Rio Imagem ganhava por quanto mais tomografia fizesse, não só o médico também ganhava por quanto mais laudo desse. Então, eles conseguiram comer a fila do Rio de Janeiro de 2 anos e meio em 8 meses. Lógico que isso aumentou o faturamento do Rio Imagem, abriu os olhos do então governador Sérgio Cabral, e logo em seguida essa OS esse contrato foi encerrado com essa OS, e entrou as outras OS que logo em seguida estava todo mundo preso, Sérgio Cabral, secretário de saúde, etc. Os motivos a gente já sabe quais são. O mesmo problema acontece com a patologia, nas biópsias, você hoje em dia, quando tem um tumor, para conseguir fazer a biópsia, é um suplício. O mesmo André fala que para poder, o cara, quando consegue a biópsia, ainda tem que aguardar 2 meses para sair o resultado da biópsia, mais alguns meses que ele aguardou para poder conseguir ir lá fazer a biópsia, e os exames endoscópicos são outro gargalo. Esse gargalo gera um retardo, uma piora prognóstica, com o aumento do custo, e a inexistência no Rio de Janeiro de hospital de cuidado paliativo, o único hospital de cuidado paliativo que existe no Rio de Janeiro é vinculado ao INCA. A rede estadual e a rede municipal não tem sua rede de cuidado paliativo. E cuidado paliativo, gente, não é só para câncer. Tem paciente também renal crônico, tem paciente cardiopata, paciente até ortopédico que vão para cuidado paliativo. E a carreira de saúde, que ninguém trabalha de graça, não vai ser com... Não sei se vocês sabem, os técnicos de enfermagem da rede estadual ganham menos do que um salário mínimo, eles têm a humilhação de ter no contra-cheque deles uma gratificação para conseguir ter direito a pelo menos um salário mínimo. São pessoas concursadas de bom padrão, e o médico do Estado hoje ganha menos de R$2.000 bruto, né? E tem um plano de carreira já designado, já aprovado por diversas vezes e nunca implantado desde 2003. Então, não vai ser pagando R$2.000 por salário de uma pessoa com muito menos responsabilidade e esforço teórico do que um cargo de nível superior como médico, como uma enfermeira especializado, que vai conseguir um engajamento, né? Então, em relação à regulação, eu tive o cuidado de levantar todos os CIDs. Os CIDs são os Códigos Internacionais de Doença, para aqueles que estão vendo a gente, que não conhecem tanto. Então, todos os CIDs C são CIDs de câncer. E os CIDs C5 a C26 são CIDs de câncer digestivo. Então, eu fui na base de dados do DataSUS e peguei todos os pacientes que têm câncer digestivo em determinado período. Esse paciente aqui são as regiões administrativas da regulação. A ideia é que a regulação, isso aí são os dados antes da regulação. Você vai ver aqui Itaperuna, Campos do Goytacazes e o Rio de Janeiro tinham bastante casos, e no interior tinha muito pouco caso, que é direcionado. Quando você vê já depois da regulação, a tendência é concentrar mais para o interior do estado. Isso faz com que isso diminui o custo de deslocamento do paciente, isso aumenta o conforto do paciente tratar perto de casa, junto dos seus familiares, aumenta o engajamento do tratamento, como o próprio André falou, que tem que de uma cidade longínqua para um tratamento num centro distante é muito mais trabalhoso, muito mais custoso, não só financeiramente, como socialmente, como também pessoalmente, emocionalmente.
Então, a gente vê que o serviço de regulação ele funciona. Ele tirou dos grandes centros e espalhou para dentro do Estado. Isso faz com que o serviço tenha um foco especial. O objetivo disso é melhorar a acessibilidade e a regionalização através do serviço de regulação de vagas hospitalares no Estado, com foco especial na oncologia, com criação especializada em cuidado paliativo no Estado. Porque o paciente de cuidado paliativo ele fica completamente largado nas emergências e tal. É importante que você tenha uma maneira que você deshospitalize esse paciente e dê a vaga do hospital para aqueles que realmente ainda têm condição de tratamento, sem deixar de dar tratamento para o paciente de cuidado paliativo através, como o INCA faz, por exemplo, da visita domiciliar e orientação da família. A integração das regulações é fundamental, você para ter uma distribuição homogênea e regional dos pacientes através do sistema de saúde, através de um sistema integrado de vagas e doenças, né? Você tem que ter, por exemplo, as vagas e as doenças direcionadas, como o André usou o exemplo, direcionar câncer gástrico só para determinados hospitais, seja um hospital X vai tomar conta do câncer gástrico naquela região, outras regiões que têm grande afluxo populacional, como a cidade do Rio de Janeiro, com 7 milhões de pessoas, você ter mais no centro que tome conta disso, mas não dá para poder ser todo mundo. O sistema de regulação, o SER e o CIGEG, tem que ser integrados, essa plataforma de internet tem que ser colocada aberta na internet, que isso tira o poder do prefeito, do secretário de colocar, por exemplo, tem postos de saúde que são dirigidos por não médicos, às vezes nem profissionais de saúde. Existem postos de saúde que são dirigidos, por exemplo, pelo segurança do prefeito. Então, esse segurança do prefeito vai pegar aquele paciente e vai entrar na fila. Como é que você vai... Quando você entra numa fila, você não recebe o número, não recebe nada, você recebe somente um papel e diz que você tem que aguardar a vaga. Isso vai para o fundo numa gaveta. Então, você vai ter que falar com o vereador X, o vereador Y, vai pegar aquela tua folha e entrar na frente. Então, você vai ficar devendo um favor para aquele vereador. Uma vez que essa fila vai para a internet, você vai saber que você tem, por exemplo, você tem o número 15.000, que é, por exemplo, que a fila hoje para fazer ultrassonografia de útero, são 17.500 pessoas na fila. Você tem que saber que você é o número 17.000. Se lá na frente, daqui a um mês, você continuar sendo o número 17.000, quer dizer que a fila não andou, você vai poder reclamar. Então, você tirar essa fila da porta do hospital e botar na casa das pessoas é uma medida populista que não funciona. Então, é importante dar transparência a essa fila e dar a opção do paciente poder se tratar perto da casa dele, ou no hospital de maior ranking, mais conhecido, como, por exemplo, o cara mora no interior do estado, mas quer tratar no INCA, porque o INCA é mais famoso, vai saber que vai esperar mais tempo, ou tratar num hospital em outro lugar, em outra região do estado, que tem uma fila menor e ele pode se tratar mais rápido. Isso tem que ser uma opção do paciente, né? Em relação à localidade, tempo de atendimento, dando total transparência do serviço, tirando e limitando ao máximo o uso político da alocação desse paciente, que, por incrível que pareça, existe e é frequente. O André usou o exemplo do câncer gástrico, eu usei o exemplo do câncer de pâncreas. Por que eu usei o exemplo do câncer de pâncreas? O câncer de pâncreas é uma doença muito pouco incidente. Então, o câncer de pâncreas, mesmo num estado grande do Rio de Janeiro, com 10, 15 milhões de pessoas, você vai ter muito poucos casos de câncer de pâncreas. Então, a gente aqui, avaliando em 10 anos os dados do DataSUS, você vê que só tiveram, nos principais estados do Rio de Janeiro, pouco mais de 300 casos de câncer de pâncreas em 10 anos. Então, você vê aqui, eu tirei o nome dos hospitais e separei, são os hospitais, por acaso, esses hospitais são os hospitais federais do Rio de Janeiro, tem o hospital A, B, C e o D, e você vê, de acordo com o número de casos que você opera, quanto mais você opera câncer de pâncreas, você menor a sua mortalidade, menor o seu tempo de internação e menor o seu custo, porque você vai ter menos complicação, menos tempo de CTI, menos mortalidade, menos morbidade, e você diminui o seu custo. Já em compensação, quanto menos você opera, está dando para ver a setinha aí, não? Sim. Quanto menos você opera, você vê que esse hospital D operou só 22 casos em 10 anos, a mortalidade dele chegou a quase 40%. É uma mortalidade que é proibitiva em qualquer local civilizado, né? E o tempo de internação é mais do dobro e o custo é mais alto. Mas você vê aqui, por exemplo, esse aqui com o mesmo número de pacientes, com mortalidade um pouco menor, mas ainda proibitiva, com 40 dias de internação de média, e um custo quase 50% mais alto do que o custo padrão de um hospital que tem de grande afluxo. Isso, como naquele trabalho coreano que o André mostrou, e tem vários outros trabalhos que confirmam a mesma coisa, que o volume cirúrgico do serviço e do cirurgião
impacta no custo, impacta na mortalidade, impacta no resultado da cirurgia e impacta na sobrevida do paciente em longo prazo. Então, é importante você... Como é que a gente resolveria isso? Né? Você teria instituição da meritocracia para ocupação dos cargos de administração superior dos hospitais, dos serviços públicos de uma maneira geral, limitando ao máximo as indicações políticas, né? Em paralelo, a criação de aprimoramento de uma carreira forte, onde você tem evolução por evolução ou punição, que se dê por metas, mérito e provas mesmo, provas físicas, provas teóricas, ao longo do tempo, sem gerência política e convencimentos dignos e cobrança clara e homogênea desses fatores. Então, para você ser diretor do hospital, você tem que ter sido um bom residente, depois evoluído para um bom chefe de serviço, do chefe de serviço ter sido um bom diretor de hospital, depois um diretor de instituto. Mas se você quiser sair de residente para chefe de serviço, você vai ter que fazer o curso A, curso B, curso C. Mostrou mérito naquilo lá, você pode ir evoluindo passo a passo. E com critérios muito claros. E você ficaria vinculado a essas suas metas. Você cumpriu as metas, você fica. Não vai ter como... Mudou o secretário de saúde, você está cumprindo suas metas, mas você vai sair da direção do hospital. Você, em compensação, você não cumpriu, você é amigo do secretário de saúde, mas você não cumpriu suas metas, o conselho hospitalar, que teria dividido entre uma parte de profissionais de saúde, uma parte de profissionais médicos, profissionais de saúde e pacientes. Então, teria um terço de cada. Então, você vai responder exclusivamente para esse conselho de saúde do seu hospital, e o conselho de saúde, você comprovou que conseguiu cumprir suas metas, você não vai ter como ser retirado e vai poder conseguir fazer um projeto de longo prazo. Hoje em dia, os diretores entram e não sabem quanto tempo vão ficar, então os projetos de longo prazo ficam prejudicados. Já houve casos de institutos aqui no Rio de Janeiro que foram projetando um centro, por exemplo, de doenças hematológicas, e logo, quando estava quase tudo pronto para poder ser assinado, mudou o secretário de saúde, mudou o diretor do instituto, e com isso, todo aquele trabalho de 1 ou 2 anos que estava sendo feito foi por água abaixo, e o novo diretor já não era focado em hematologia, era focado em outra coisa, deixou aquele projeto morrer. Então, o dinheiro público, o esforço daquele instituto foi todo perdido. Isso não pode mais acontecer. Então, a especialização dos hospitais, exemplo do Rio Imagem, funcionou muito bem, o Hospital do Cérebro, gerando otimização e tratamento e beneficiando os pacientes com a queda na mortalidade, os médicos com concentração de experiência e aprimoramento técnico, vantagens econômicas que são fundamentais, a gente não pode esquecer isso também, porque o dinheiro não nasce em árvore, não é infinito, se concentrando nas compras de insumos específicos por áreas, com ganhos em escala e redução de desperdício por vencimento dos materiais. Não adianta você ter um centro médico que não opera, comprar um monte de fio, aquele fio vai ficando lá até apodrecer e vai tudo para o lixo, né? Aí você tem grampeador em pacientes em centros de dermatologia, por exemplo, e tal. Medicamentos e compras inadequadas para serviço específico. Isso é fundamental, isso é um dos principais pontos. E otimização dos usos de equipamentos de alta complexidade. Não adianta você ter ressonância magnética em todos os hospitais, você tem que ter ressonância magnética específica para determinados hospitais específicos. Não adianta você ter um centro de endoscopia digestiva no hospital de ortopedia, e assim vai. Então, criando e transformando um hospital especializado, pegando um hospital especializado do Rio de Janeiro, especializando ele em cuidado paliativo, atendendo o paciente paliativo e liberando os leitos para os pacientes que têm necessidade de tratamento curativo. Se você tiver um hospital cheio de pacientes que não tem mais condição de tratamento curativo, o leito é um só. Então, se aquele paciente está ocupando aquele leito, o paciente que está viável para tratamento não consegue deitar naquele leito, por isso não consegue ser operado, e o paciente de cuidado paliativo ele não vai para o CTI, mas muitas vezes o paciente com o cuidado paliativo é um paciente grave, no hospital não especializado, ele vai para o CTI, ocupa a vaga do CTI, não vai conseguir ter um sucesso no tratamento, e o paciente que tem como ser operado, mas precisa de CTI porque tem, por exemplo, um câncer gástrico, mas tem também um problema cardíaco, precisa de ter um pós-operatório de CTI, não vai conseguir essa vaga do CTI. Então, resumindo, para finalizar, o item 1 é uma carreira médica progressiva a partir do mérito, sem indicação política, nos cargos de direção, resolve já uma grande parte do problema de gestão. Você tirar esse gargalo da endoscopia, que a pessoa tem um sangramento, mas não consegue fazer uma endoscopia, não consegue fazer uma biópsia, não consegue fazer uma tomografia, e melhorar a gestão de acesso através da integração e transparência nas filas da regulação. Basicamente isso, né? E a gente lembrar sempre que esse ano a gente tem eleição, e que não adianta a gente levar... Os problemas das vezes são os mesmos, porque são sempre os mesmos políticos que estão lá. Não adianta você querer fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Já dizia essa frase atribuída ao Einstein, e é uma frase muito sábia, né?
Como vocês sabem, eu sou pediatra, sou intensivista pediátrico, e eu, em 94, eu entrei no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião. Era uma época em que o Estado tinha boa parte dessa terceirização do serviço de saúde concentrado nos seus institutos, né? No IED, IECAC, lá no São Sebastião, que era o IEISS, ainda é. Né? E, infelizmente, o IED, IECAC e Hemorrio continuam funcionando. São Sebastião está sendo, digamos assim, está rolando ladeira abaixo, né? Está lá no anexo nos servidores, e a parte da pediatria praticamente foi extinta, nós fomos entregues ao pessoal dos servidores, da pediatria dos servidores, eu estou trabalhando agora no CTI dos servidores, e o São Sebastião virou praticamente só um centro para a Covid. Mas na minha época, nos áureos tempos, lá no Caju, nós tínhamos 160 leitos praticamente, com 14 leitos de CTI, e a gente só via doença infecto-contagiosa. Então eu vi muita leptospirose, vi muito tétano, vi meningite, nem se fala. Além disso, ainda tinham as picadas de animais peçonhentos, né? Que o cara chegava lá, a gente olhava e falava, não, isso aí é aranha marrom. Só pelo aspecto da ferida, você já conseguia diagnosticar a distância, já sabia qual é o antídoto. A gente tinha tudo isso centralizado lá, inclusive a centralização das estatísticas, que eram todas na nossa mão. Então a gente conseguia perceber um surto de meningite antes dele começar a explodir. A gente já tinha a curva lá na estatística, a gente já sabia que estava começando a acontecer. Então, eu sempre fui a favor da manutenção de centros de excelência, onde você possa ter a centralização do tratamento das príncipes. A gente tem muita coisa. Né? Infelizmente, a população do Brasil é muito pobre. Eu recebi ontem de um amigo meu que aqui o país estava ótimo, a parte de distribuição de terras, distribuição de renda, de riqueza, estava tudo muito bem, obrigado. Até que parou uma caravela lá na Bahia e aí pronto, estragou tudo. Então, a gente tem uma população muito pobre, né, com muito pouco acesso a recursos mais avançados, como a estatística que o André colocou bem, cerca de 25% só das pessoas têm um plano de saúde e conseguem acesso a algumas coisas um pouco mais avançadas, com um pouco mais de agilidade, e mesmo assim a gente ainda vê falha no atendimento, a gente ainda vê algumas coisas que poderiam ser mais ágeis, né? Agora, no serviço público, isso chegou a um cúmulo. Aqui no Rio de Janeiro, a saúde, essa parte da saúde estadual foi praticamente destruída. E como o Carlos colocou bem, né, o salário do médico do Estado hoje é R$ 1.600 mais ou menos, com mais algumas gratificações, umas outras coisas que a gente consegue ganhar, fazendo uma provinha semestral, a gente chega líquido a ganhar mais ou menos 1.900. Né? Então, isso é um total desrespeito com o profissional que está ali. Você não tem mais esse grau de atenção que você deveria ter, né? As pessoas estão desmotivadas. Né? Na minha época, né, porque eu fiquei lá 6 anos antes de ter o concurso de 2000, que foi o concurso que eu entrei, e da minha época, da turma toda que entrou junto comigo, né, nós fomos 38 que assumimos lá, entre rotina do CTI, rotina da pediatria, os médicos plantonistas, todo mundo que estava lá. Hoje somos 4. Todo mundo pediu exoneração, todo mundo foi saindo aos poucos. E até hoje eu não sei, ainda me pergunto por que eu ainda estou lá. Eu acho que eu gosto muito daquele lugar, mas apesar de não ter sido descaracterizado. Mas eu acho que essa visão de você tirar a política da saúde, né, e deixar a saúde ser uma coisa mais, como é que eu vou dizer, fluida, né, com metas, com mérito, com eleição dentro dos hospitais para as principais funções, não só para a Câmara, para os comitês de ética, né? Mas para o resto também, para a direção, para as áreas mais fundamentais, que você sabe que tem que ter alguém experiente ali e não alguém indicado. Alguém que veio, porque uma das coisas, isso é uma coisa que aconteceu lá no São Sebastião com a gente, teve uma época que entrou uma determinada diretora lá e que ela era irmã de um deputado, um político, foi indicado para o cargo por ser irmã do rapaz, do senhor,
E ela fez uma reunião com as comunidades lá em volta e falou que o hospital era o quintal da casa deles, que eles podiam usar à vontade. Então você estava lá atendendo uma criança com meningite, fazendo a punção lombar, e aí entrava um cara com a arma na mão, levando o outro cara, foi baleado, dá teu jeito aí. Já começou a descaracterizar a coisa ali. Aí depois veio o Sérgio Cabral e fechou o hospital, fez tudo que fez, aí a gente sabe como é que as coisas estão. Então, na minha visão, criar centros de excelência, e não só de câncer, mas de várias outras coisas, né? O Hospital do Cérebro é um exemplo excelente para isso, né? O próprio IED, que ainda funciona dentro da possibilidade deles lá, eu acho que a gente tem que investir pesado nesse tipo de coisa, né? Você ter os centros de excelência, você sistematizar e hierarquizar direito à saúde e escapulir dessa armadilha maluca que a gente está vivendo. Eu acho que se eu continuar falando aqui, a gente vai até amanhã de manhã e o Sérgio não vai poder falar nada. Vai lá, Sérgio. É muito problema, né, bicho, para poder... Muita solução. As soluções são muito na cara, cara, para a gente... Não dá para entender por que elas não acontecem. Como não enxergam? Por que não enxergam? Não, por que não enxergam, a gente já sabe, né, André? Mas como é que deixam essas pessoas continuarem lá, o governo fazendo as mesmas coisas de sempre? Aí depende do povo, né? Infelizmente. Deixa eu só complementar, baseado no que o meu xará falou, não é interessante, essa palavra está para o establishment, que saúde e educação funcionem, né? Meu pai sempre me dizia que no século XXI a gente vive a pior escravidão que o ser humano pode ter, que é a escravidão intelectual. E quando você está acorrentado, você se percebe escravo. Mas quando você é alienado dentro de um processo de manipulação, você é escravizado sem perceber. Então não é interessante levar a educação de qualidade e saúde para esse povo. Porque saúde, quando se torna um negócio, é um negócio que gera muito lucro, é um negócio caro. A gente tem a oportunidade de viajar para fora do Brasil, para a Europa, às vezes a gente tem que procurar em 4, 5 quarteirões uma farmácia. No centro da cidade, minha cidade natal, num quarteirão eu encontro 6, 7. Então, saúde é um negócio caro no nosso país. E pouca gente lembra que na nossa Constituição você tem direito universal e gratuito ao acesso à saúde e ao tratamento. Ou seja, as medicações mais básicas deveriam ser oferecidas pelo hospital onde o paciente é tratado. E a gente, eventualmente, não consegue um tratamento digno, tem que comprar remédio que é muito caro, né? Então, existe um lobby em Brasília que não deixa o SUS funcionar. Veja bem, eu trabalho em medicina privada, né? Eu acho que ela tem que existir, mas como está na Constituição, na legislação do SUS, suplementar ao SUS. O paciente tem dinheiro, ele vai tratar no Copastar, na São José, num apartamento privado, com ar-condicionado, cama eletrônica e tal. Mas a cirurgia que ele recebe lá tem que ser igual à cirurgia que ele recebe no INCA, no Estado do Andaraí, no Pedro Ernesto. O tratamento tem que ser igual, porque todo ser humano é igual perante a lei. Então, eu vislumbro a medicina privada como um direito ao luxo. O cara que tem mais dinheiro, ele vai comprar um Porsche. O que não tem, vai comprar um Fusquinha. Mas cada um vai ter seu carrinho. Então, eu entendo o doente se internar na enfermaria com 6 leitos, mas ele tem que operar a hérnia dele em 2, 3 meses, como é para ele operar a hérnia dele pelo convênio. Que não pode identificar 2 anos esperando uma cirurgia de uma hérnia, sofrendo, faltando ao trabalho, comprando remédio para dor. Então, não é interessante nesse país que o SUS funcione. E, como o Carlos lembrou, se as pessoas não passarem a votar bem, a gente tem que ter muita atenção nas nossas eleições legislativas, porque um presidente, um governador, um prefeito sozinho não faz nada. A gente tem uma Constituição no país presidencialista que ela funciona no modus operandi parlamentarista. O parlamento manda muito no nosso país. E é aquela podridão que a gente vê lá. Reiterando, realmente é mais do que patente que a centralização na saúde, em todos os aspectos, é interessante. Nos aspectos da expertise, né, como foi colocado, é nítido que há uma melhoria na qualidade, como já foi dito aqui em outras vezes. Quanto mais você faz, melhor você faz. Então, os resultados vão surgindo. Em termos de gestão também, a partir do momento que você consegue uma centralização, por exemplo, em compras, você vai conseguir comprar mais barato, você vai conseguir comprar melhor. Quando você começa a centralizar também os protocolos, você cria uma uniformidade e para com esse zigue-zague do paciente perambulando por linhas de tratamento, porque em medicina não tem uma forma correta de fazer as coisas. Você tem sempre o mesmo objetivo, mas os meios, eventualmente, podem ser diferentes, alcançando os mesmos resultados. Agora, o que não dá é para você ficar
indo de um lado para o outro, porque um colega tem uma experiência num determinado ponto e vai fazer daquela forma, e quando ele vai para um outro serviço, ele vai fazer de uma forma diferente. Então, a partir do momento que você uniformiza esse tratamento, você vai ter, evidentemente, um resultado muito melhor, e a centralização facilita esse tipo de uniformização, né? O Carlos foi muito, muito bondoso quando ele falou de escândalos mensais, né? Porque atualmente a gente já tinha passado para semanal e agora já está quase diário, né? Cada dia o Rio de Janeiro ele sempre está surpreendendo a gente de uma forma negativa cada vez pior. Então, dentro dessa epidemia, a gente tem visto coisas assim pavorosas. Eu ressalto, Carlos, em relação à integração do CER e do CISREG, né, dos sistemas de regulação, essa duplicidade que gera muita confusão. Por exemplo, no Espírito Santo, estado aqui do lado, você não tem CER, você só tem o CISREG. Então, isso facilita muito, porque a partir do momento que você tem dois sistemas de regulação atuando de forma paralela e sem se comunicar, é muito complicado. Quando você tem um caso, né, principalmente o pessoal que está na atenção básica, ou mesmo em atenção secundária, que precisa de alguma... Ele tem que colocar no CER, tem que colocar no CISREG, e as coisas acabam se perdendo. Eu penso que deveria haver uma unificação dessa história. Eu acredito que o CISREG, por ser regional, você descentralizaria, seria melhor. Agora, para isso, como o André Maciel falou, polos são importantes para você evitar grandes deslocamentos. Então, eu vejo essa duplicidade da regulação um dos complicadores, além, evidentemente, da falta de transparência, né, que foi dita, né, a partir do momento que a pessoa que está na fila tenha essa visibilidade de que posição que ela está na fila, não só é uma satisfação obrigatória que você tem que dar para o usuário, mas também uma oportunidade que você dá para ele ajudar na fiscalização desse sistema, ver se realmente isso está acontecendo de forma correta ou não. Em relação à parte de gestão, à parte de direção, concordo plenamente. Você tem que ter uma evolução, entendeu? Eu lembro a primeira vez que me chamaram para dirigir um hospital, eu fiquei com medo. Eu falei, não, peraí, não é assim, deixa eu me preparar melhor, fui fazer cursos, fui fazer outras coisas, e conversei com outros colegas com mais experiência do que eu, até eu realmente iniciar essa parte de gestão. Não é uma coisa simples, não é uma coisa... Nem todo bom médico vai ser um bom gestor, como também nem todo bom gestor é um bom médico, né? Então, você tem que realmente direcionar as pessoas dentro do que ela faz de melhor, dentro da melhor expertise dela, para que ela possa desenvolver um bom trabalho. Uma coisa que me incomoda muito, eu vejo, vários diretores de hospitais se limitam a 3 funções básicas, né? Que é minimizar os conflitos, gerenciar os erros e administrar o caos. Ponto. Ele não faz mais nada além disso. Ele passa todo o período dele no hospital fazendo esse tipo de coisa. Você não consegue fazer um planejamento estratégico de longo prazo, até porque tem essa instabilidade que já foi citada aqui por conta de questões políticas, que ele não sabe quanto tempo ele vai ficar lá. As metas são manipuladas, as metas são escolhidas, quais as metas que são alcançáveis ou não. Pior, quais as metas que são mais facilmente alcançáveis ou não, enfim. Tem uma infinidade de coisas, então fica aí o convite para a gente conversar aí sobre essas questões aí de exercício profissional. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Sérgio, e pela companhia do André e do Carlos. Fica aí, acho que a dica para a gente apresentar esse plano de cargo, carreira e salário, só um aperitivo. Só para os médicos da rede federal, nós fizemos o levantamento, se cada deputado federal, ao invés de, pasmem, 25 assessores, se eles tiverem somente 7, com o dinheiro dos outros 18, que eu não sei o que fazem nesse país, a gente conseguiria oferecer uma boa remuneração para os médicos federais. Aí pega fundo partidário, os excessos do judiciário, os desvios em corrupção, e a gente consegue remunerar bem toda a equipe de saúde. A gente pede apoio à sociedade, porque quando a gente pede boas condições, é para oferecer o nosso melhor para um dia você que ficar doente e comparecer à nossa unidade de saúde. Vou aproveitar, então, fazer minhas considerações finais baseadas na pergunta da Georgia Saldanha aqui, que
pergunta como resolver as indicações políticas do serviço público. Só tem um jeito, Jorge, de resolver isso. É escolher no direito o prefeito e o governador. Não tem outro jeito. Tem que ser gente desvinculada dessa política suja que a gente está vendo todo dia. Tem que ser gente que não precisa da política para viver. Que a gente tem que entender uma coisa que eu mesmo não tinha percebido. As pessoas que estão lá, brigando para poder ser presidente da Câmara, brigando para poder comprando voto, eles não têm conhecimento nenhum, eles não são que nem o Sérgio, que nem os Andrés e eu. Se, por exemplo, eu fui candidato, não fui eleito, continuo minha vida normal, continuo sendo cirurgião, continuo pagando minhas contas e tal. Um camarada desse, que está lá sugando a Câmara, ele, se não se eleger, ele passa fome, não vai conseguir pagar o colégio do filho. Então, por isso que ele rouba para poder manter, porque ele não tem condição, não tem capacidade de conseguir fazer alguma coisa. E quando você estiver botando essas pessoas que vão te... que eu sempre tenho, existe um ditado grego que diz: é muito mais fácil eleger o baleiro do que o cirurgião. O baleiro vai sempre te trazer a doçura, não sei o que e tal, e vai te dar cárie, vai te dar úlcera, vai te dar obesidade. O cirurgião, você vai estar com abscesso, vai estar morrendo, ele vai passar a faca em você, vai te machucar, vai te fazer sangrar e tal, mas vai salvar a tua vida. Então, é muito mais fácil você vender um baleiro, que é um político bonachão, que é um político que faz demagogia ao extremo, do que aquele político que vai ter que realmente cortar na carne, vai ter que criar medidas impopulares para poder gerar uma situação melhor no futuro. Mas isso é que a gente tem que escolher. Enquanto a gente ficar escolhendo o cara que coloca a torneira na favela do que escolher aquele camarada que está afim de botar realmente um serviço público para funcionar, a gente não vai evoluir. E eu queria dar mais uma vez parabéns ao Sérgio, que está botando a cara a tapa agora nessa eleição de 2020, para poder tentar mudar alguma coisa que foi aprovado no processo seletivo do Partido Novo para ser candidato a vereador, e é o nosso médico candidato a vereador em 2020. Já tem... Não posso falar que eu já tenho meu voto, porque eu não posso dizer voto, a palavra voto ainda, só mais na frente. Então, já tem a minha intenção. Fala que tem seu apoio. Apoio, exatamente. Por aí, exatamente. Bom, só me resta agradecer, porque realmente, como o Sérgio falou, cada vez que a gente está aqui é uma aula. Hoje foram 2 aulas em sequência, né? Um assunto extremamente pertinente. A gente... uns detalhezinhos pequenos, por exemplo, o André comentou a respeito do paciente ter a medicação. Lá no Nossa Senhora do Loreto, na Ilha do Governador, é um hospital pediátrico. Pelo menos isso é um orgulho que a gente tem. O paciente sai de lá, terminou a fase internada do tratamento, ele vai para casa com todo o tratamento na farmácia do hospital, ele sai de lá com tudo, né? Faz o acompanhamento lá no nosso ambulatório, mas é um hospital pequeno, é um hospital que não tem visibilidade na prefeitura, e que eu espero que eles não percebam que eu estou falando isso, porque se perceber, eles vão querer bagunçar o nosso coreto lá também, né? Porque a gente sabe que onde funciona, eles preferem prejudicar para poder ter uma chance de tirar algum capital político daquilo ali, né? Infelizmente. Com relação ao que o Sérgio comentou também ao CISREG e ao SER, isso foi uma coisa que lá no CREMERGE a gente já recebeu, é uma queixa que a gente tem bastante e que já está sendo unificado, está havendo já um esforço de unificação, pelo menos na parte emergencial, parte de UPAs e tal, isso aí já está se conseguindo unificar. Mas ainda tem muita coisa para percorrer, é um caminho muito grande. E com relação ao PCCS, não vou nem falar, né? Como médico do Estado, eu estou vendo esse papo acontecendo, os planos saindo, sendo aprovados e voltando para a gaveta há umas décadas, podemos dizer assim. 2003. Então, vou adorar essa discussão. Vou gostar muito. Não, é mais antigo, teve um outro anterior a esse, depois eu te conto. Né, mas já teve um anterior, de 2003. Na faixa vou botar a lenha na fogueira, Xará, na próxima apresentação. Vamos nessa. Então é isso aí, gente. Boa noite. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Sensacional. Gente, muito obrigado aos 3, muito obrigado a todo mundo que participou aí conosco. Fica aí o convite daqui a 2 semanas, não é isso, gente? A gente vamos encarar essa de plano de carreira, cargos e salários? Sim, com certeza. Então, fica aí o convite para daqui a 2 semanas a gente bater esse papo. Agradeço muito a todo mundo, a disponibilidade e a participação de todos. Muito obrigado aí, uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal.